E aí, pessoal, então, do nada o meu gravador parou de gravar, o vídeo. Então, voltando ao que nós estava vendo. Ação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3, pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Cawthon admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história, pois no FNAF 2 ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada, vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar, não só também por conta do próprio William Afton, que tava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Que doente! Cada animatrônico com uma criança. E aí então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Mais um não outro só por restaurante conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo Volta os aqui, adultos humilhante, como sai se eles tivessem fora, algo cara, errado, todo- mas acontece todo algo dia é muito isso. importante. A mordida de 87, onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso, pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela, deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode Cacete, ser mano. um Toy Bonnie, tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida, e aí o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí o lugar vai ser fechado e os animatrônicos vão ser desativados. Mas tudo mudou e tudo foi por água abaixo, infelizmente. De Nada novo. saiu daquela investigação policial e tudo foi pra 1993, onde a gente vê 1993. o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né, essas coisas bizarras que o William tava fazendo, por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93. Ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que estava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando ainda na pizzaria, né? A pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam que logo da hora. depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Springlocks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatronics estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles para tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam pra aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar, ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Springlock Bonnie, mas acontece o pior, tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa inteira. Além de ser uma roupa antiga, sem atualizações. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado dentro do seu próprio casulo da morte. Áudio feitos por Ave, mano. Ah, porra. Nossa, áudio muito agonizante, mano. Muito horrível esse áudio. Foi aí então Caralho, que meu surgiu Deus. o Springtrap. Mas ele demorou. O coisa ruim atrás de tudo. Com toda a
reputação horrível, com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Frights, que seriam um lugar para ser de terror envolvendo as lendas do passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda, e aí eles acabaram indo para um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai para ser o segurança. E aí acontece um embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, foi um curto-circuito, mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu o Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula, uma cadeia. Eu acho que eu já vi um vídeo e ali iria acabar com tudo de uma vez. O Henry Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment, o que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mediocre Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Lefty, que tem alguma coisa dentro da Lefty que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo dos animatrônicos, que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão para essa pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças para eles se manterem vivos, né, os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet, ela desde a época que ela virou a Puppet, né, a Charlotte. Gente, esse foi o vídeo, tá? Vai ter a parte 3, que é a final, né? E falou, deixa o like, se inscreve no canal. Como eu vou juntar duas partes de um vídeo só, por causa que o vídeo, como eu expliquei, parou de gravar do meu vídeo, aí eu tenho que juntar. Então é isso. Falou!